Logo na abertura, o presidente do Supremo Tribunal Federal relembrou das vítimas da Covid-19 no país. Nós manifestamos o nosso pesar pelo falecimento já de quase 100 mil brasileiros e brasileiras vítimas da pandemia, nos solidarizando com seus familiares e amigos. E também cumprimentando a todo o serviço de saúde pelo trabalho desenvolvido. Depois, o julgamento da DPF 709 sobre os efeitos da pandemia da Covid nas aldeias indígenas foi iniciado. O plenário ficou de decidir se confirma a medida cautelar deferida no início de julho pelo relator, ministro Luiz Roberto Barroso, para determinar ao governo federal a adoção de diversas medidas para combater o avanço da Covid sobre os povos indígenas e aldeias. O advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, entidade que entrou com ação junto com 6 partidos, foi o primeiro a falar. São 623 indígenas mortos, 21.646 indígenas infectados e 146 povos indígenas atingidos, chamando a atenção para os estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Roraima e Maranhão. Depois, advogados dos partidos coautores fizeram a sustentação oral. Esse é um julgamento histórico. Jurista Tiago Amparo, em artigo publicado hoje na Folha de São Paulo, disse que era uma oportunidade do Supremo Tribunal Federal prevenir um genocídio. Eu tenho certeza que esse tribunal está à altura dessa sua missão constitucional e que dirá hoje que vidas indígenas importam. Me reporto ao artigo 231 da Constituição Federal, que além de reconhecer aos índios sua organização social, seus usos, costumes, línguas, crenças e tradições, determina exatamente a união, a obrigação de demarcar estas terras e fazer com que os seus bens sejam protegidos. Depois, o advogado-geral da União fez um resumo das ações tomadas pelo governo federal no enfrentamento à Covid entre os indígenas. A CESAI e os seus 34 DCEIs dão atendimento de saúde básica para mais de 700 mil indígenas, de cerca de 400 etnias, distribuídos por mais de 6 mil aldeias, por meio da medicina tradicional, sobretudo da medicina tradicional. E os indígenas participam ativamente da construção da política pública de saúde junto aos DCEIs. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, falou em seguida. O PGR, ratificando a manifestação escrita da nossa Câmara Temática Indígena, se manifesta favoravelmente ao referendo da decisão do eminente ministro relator. O relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, reconheceu a atuação das Forças Armadas e do Ministério da Saúde, por exemplo, na distribuição de cestas básicas, suprimentos e materiais de saúde às diversas comunidades indígenas, entre outras ações. O ministro, contudo, entendeu ser necessário determinar ao governo a adoção de medidas adicionais a partir de um diálogo entre todos os envolvidos. Determinei a instalação de barreiras sanitárias e a instalação de uma sala de situação com a participação das comunidades indígenas, do Ministério Público, da Defensoria Pública Geral da União, da representante do CNJ, de um representante do meu gabinete e dos técnicos que a própria sala de situação venha a convocar. O ministro também ressaltou a importância de combater a invasão das terras indígenas. Eu não quis, com todo respeito, alimentar a crença que eu considero fantasiosa de que pudesse ser singela a operação de retirar, se nós multiplicarmos 20 mil por 7, ou ainda que não fosse tantas pessoas, mas retirar 50, 70 mil pessoas que não deveriam estar lá, à força de uma penada. É preciso um planejamento, mas tem que ter o planejamento. Portanto, a minha decisão é no sentido de que seja elaborado um plano de desinclusão. O ministro também determinou medidas a serem tomadas para os indígenas que se encontram em terras não homologadas. É uma questão de cumprimento da Constituição, onde estejam preenchidos os requisitos constitucionais
esse é um ato vinculado. Seja como for, havia aí uma contradição. Se o governo não pretende homologar mais nenhuma área indígena e dizer que mesmo os aldeados em área não homologada não receberão o tratamento médico, a contradição era visceral. E, portanto, a mim me pareceu bem estender o atendimento do CESAI também às comunidades aldeadas, ainda que em terras não homologadas.